Olá, seja muito bem-vindo ao Portfólio Global. Aqui a gente fala de diversificação. Todas as semanas, entrevistando pessoas do mercado, entrevistando analistas, estrategistas, para trazer as melhores informações, as melhores oportunidades para você acessar o mercado internacional e colocar um pezinho ali nesse cenário de diversificação. Eu sou Felipe Nascimento e hoje o nosso papo aqui é com o Paulo Gitz, estrategista global da XP, um papo muito bacana sobre mercado internacional, mercado americano. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e é uma satisfação, viu, Paulo, recebê-lo aqui no nosso Portfólio Global. Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Portfólio Global. Obrigado, Felipe. Prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu já estive na BMC News em algumas participações lá atrás, mas agora nesse meu novo cargo de estrategista global na XP é a primeira vez. Sobe de cargo, sobe de programa também, que o Portfólio Global é o melhor da programação. Brincadeiras à parte, eu agradeço bastante a sua participação aqui. Paulo, antes da gente começar, eu só quero fazer uma menção aqui importante. O nosso patrocinador, a Avenue, que está sempre aqui com a gente, patrocina o Portfólio Global. Então, você que está nos assistindo, vai ter um link, vai ter um QR Code na tela para você acessar o site da Avenue, conhecer os produtos, conhecer as formas de investimento e, de repente, colocar alguma coisa em prática de tudo que você aprende, tudo que você ouve a gente falar aqui no Portfólio Global. Bom, Paulo, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Antes da gente entrar especificamente no tema de mercado, antes da gente falar um pouco sobre o cenário da economia americana e como isso está impactando no mercado americano, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de você. Você falou que agora, em novo cargo, como estrategista global da XP, é a primeira vez que você está participando aqui com a gente. Então fala um pouco sobre você, sobre o Paulo Gitz, sua trajetória, expertise, de onde você vem, para onde você vai, como que você tem essa atuação aí no mercado, por gentileza. Claro. Bom, eu sou o Paulo Gitz, eu nasci em Aracaju, Sergipe, então eu tenho uma carreira um pouco diferente da maior parte das pessoas do mercado financeiro. Eu fiz faculdade em São Paulo e só depois de terminar a faculdade eu comecei no mercado financeiro. Isso foi lá em 2007, então já tenho aí 16 anos de experiência no mercado. Fiz boa parte da minha carreira no buy side, ou seja, eu trabalhei em fundos de investimento, trabalhei em hedge funds. E em fevereiro de 2020 eu comecei na XP. E eu comecei no private, aqui em Miami. Eu estou em Miami, tá? Acho que não tinha ficado claro isso, mas eu fico em Miami, fico baseado aqui. Desde fevereiro de 2020, eu ingressei na XP na parte do Private Estados Unidos. Fiquei lá por 3 anos e agora, em abril de 2023, eu mudei de cargo, eu virei estrategista global dentro da área de Research da XP. Então, começando aqui essa nova trajetória, eu já faço mercados globais desde 2014, quando eu vim para um hedge fund em Miami, e é a minha especialidade, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, e como o tema aqui principal desse programa é a diversificação, é a internacionalização, esse é meu papel aqui dentro do XP. Eu vendo essa internacionalização, eu vendo os benefícios de você ter uma carteira global dentro do portfólio, eu acho que é um pouco do que eu tento trazer em todas as entrevistas que eu faço, em todas as lives que eu apresento, eu tento trazer um pouquinho dessa trajetória que eu fiz na minha vida pessoal, né? Eu internacionalizei a minha carreira, internacionalizei os meus investimentos e eu tento levar um pouquinho para os nossos clientes, tento levar um pouquinho para o público brasileiro da importância de investir globalmente. Maravilha. Paulo, nesse cenário, né, já que você falou de buscar investir globalmente, hoje, atualmente, é um cenário mais desafiador na sua visão para acontecer essa internacionalização? E aí a minha pergunta se divide em dois, né? Porque tem um cenário desafiador no cenário global como um todo, de mercados, de expectativas de inflação que está bastante resiliente, de alta de juros lá fora, assim como ficar no Brasil também é alguma coisa que você olha e fala que é desafiador também. Então eu queria entender a sua visão sobre esses dois cenários, né? O desafio de ir para fora e o desafio de continuar aqui dentro sem olhar para fora. Claro, eu não sou especialista em Brasil, né? Eu já não olho especificamente o Brasil desde 2014, quando eu de fato fiz a internacionalização da minha carreira. Mas eu olho o Brasil como um investidor global olha o Brasil. E como é que o investidor global olha o Brasil? O investidor global, ele olha o Brasil como um país que não tem grau de investimento, tá? Então é um país que não tem
muitos investidores não têm a liberdade de investir no Brasil por ele não ter grau de investimento. Ele chegou a ter no passado, mas perdeu esse grau de investimento. E o investidor de ações especificamente olha o Brasil na proporção que o Brasil representa de um índice global de ações. O Brasil representa hoje 0,6% de um índice global de ações. Então é muito baixo o percentual de Brasil. Mesmo quando você olha mercados emergentes especificamente, a China é boa parte desses índices de mercados emergentes. Então a China é 60%, 70%, dependendo do índice. O Brasil acaba ficando com uma parcela muito menor desses índices. Então, basicamente, o tempo que esses investidores globais dedicam ao Brasil é muito menor pela questão da representatividade do Brasil nesses índices globais. Eu acabo olho um pouco mais, obviamente, porque sou brasileiro, porque trabalho numa empresa brasileira, eu acabo olhando um pouquinho mais, mas eu tendo a focar muito mais os meus esforços nos mercados globais. E como você falou, os mercados globais passam por um momento difícil, né? É um momento no qual você tem a saída da pandemia, então teve a época da pandemia, teve a época da reabertura, hoje a gente está vivendo um pouco da ressaca da reabertura da pandemia, e essa ressaca, digamos assim, ela tem alguns impactos. A gente viu ali em 2022 que foi um ano bem negativo para as bolsas. Os investidores entraram em 2023 com esse mesmo sentimento negativo, porque era uma expectativa de economia desacelerando, era uma expectativa de inflação que demorava para cair, ou seja, uma inflação demorando para cair exigia do Banco Central americano e dos outros bancos centrais ao redor do mundo também uma postura mais firme, né, de aumento de taxa de juros para combater, de fato, a demanda, para esfriar a demanda e combater a inflação. Então, os investidores basicamente entraram em 2023 com a mesma cabeça que saíram de 2022, mais negativa. Só que não foi isso que a gente viu, né? A gente viu os índices de ações subindo em 2023. E a gente pode dividir as bolsas globais em duas, né? Os mercados foram dois mercados diferentes. Foi o mercado de tecnologia e o resto. Então, a gente vê praticamente dois mercados completamente diferentes. A gente vê ações como Meta Platforms, por exemplo, que subiu 125% no ano. A gente vê ações como a Nvidia, que subiu 165% no ano de 2023. E até a Apple, né, que é a maior empresa do mundo, subiu 38% no ano de 2023. Então, quando a gente olha o S&P fechado, dependendo do dia que a gente olha, ele está subindo mais ou menos em torno de 11%, digamos assim. Desses 11% do S&P, 9% podem ser atribuídos a 7 empresas, são as 7 maiores empresas relacionadas à tecnologia do S&P, e as outras 493 empresas, elas contribuem com apenas 2 pontos percentuais dessa alta de 11%. Então, desses 11, 9 são de 7 empresas e 493 outras empresas que são o resto, né, que não são as empresas ligadas à tecnologia. Ô Paulo, com isso, né, com esse cenário que você traçou aí, a gente também não pode deixar de falar com toda essa dinâmica que está acontecendo nos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás falava num risco de default, a dinâmica fiscal dos Estados Unidos ainda está bastante complicada, né, porque a gente vê essas coisas acontecendo por lá, a gente fala ainda da inflação, do juro e tudo mais. Esse cenário mais recessivo, na sua visão, acaba abrindo as melhores oportunidades para um investidor poder, inclusive, encontrar ações, encontrar empresas, encontrar um ambiente que possa sugerir essas oportunidades? Olha, em geral eu diria que sim. Eu diria que uma possibilidade de recessão abriria muitas oportunidades para achar barganhas na bolsa, mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma bolsa que ainda está em níveis de múltiplo e outras métricas que a gente vê para se tá cara ou barata. A gente vê ainda uma bolsa, especialmente a americana, uma bolsa cara, uma bolsa que não está dando tantas oportunidades, e até pelo que eu falei aqui no começo, né, as ações de tecnologia puxaram muito os índices para cima, e as bolsas estão animadas em 2023. E esse ânimo da bolsa, ela ganhou um impulsionador, né, bastante importante na semana passada, que a gente resolveu a questão do teto da dívida. Você mencionou o default. A novela acabou, tá? A novela do default acabou. Não tem mais possibilidade de default.
O que aconteceu na semana passada é que foram aprovadas, né, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, do Partido Democrata, e o Kevin McCarthy, o presidente da Câmara, né, o equivalente ao nosso presidente da Câmara do Partido Republicano, eles chegaram a um acordo. No domingo, no domingo retrasado, chegaram a um acordo. Durante a semana, as votações foram sendo feitas, passou na Câmara, passou no Senado, até que o presidente Joe Biden finalmente sancionou a lei proposta pelos dois partidos. O que essa lei basicamente fez? Ela suspendeu o teto da dívida americana até 1º de janeiro de 2025. Ou seja, ninguém quer mais falar de teto de dívida, ninguém quer mais falar de default até o pós-eleições de 2024, tá? E isso claramente deu um ânimo para a Bolsa, como eu falei. Sim. E deu um ânimo para a Bolsa porque tirou um risco grande da frente. Então a possibilidade de um default da dívida americana era algo que dominava os headlines, dominava as manchetes e os sites especializados, etc. Mas a verdade é que o risco de haver um default sempre foi muito baixo, tá? Então isso me deixa um pouquinho mais cauteloso com essa pós-solução de teto da dívida, porque as chances sempre foram muito baixas. Elas foram muito baixas basicamente por dois motivos. Primeiro, porque a gente teve um cenário muito parecido ali em 2011, de questão de possibilidade de default, e todos os políticos que foram envolvidos de alguma forma em notícias que mostravam que eles estavam dificultando o processo, dificultando a negociação, eles foram punidos depois. Eles foram punidos nas urnas e não se reelegeram. Então muitos daqueles ali que estavam envolvidos e que estavam fazendo o jogo duro, acabaram sendo punidos pela população. Então, dessa vez, em 2023, a gente viu uma predisposição maior em negociar por parte dos dois partidos. Além disso, tem uma questão de que esse ano, diferente de 2011, em 2023, o Partido Democrata ele foi muito expressivo em dizer que eles usariam medidas heterodoxas para que não houvesse um default. Então essas medidas heterodoxas são várias que foram citadas, tá? Então uma delas é quase mitológica, que é a questão da cunhagem de uma moeda de $1 trilhão, que aí o Tesouro venderia para o Banco Central e teria então recursos para poder pagar as dívidas. Mas tinha também uma que acabou sendo mais comentada, que foi a questão da 14ª emenda da Constituição. E aí, alguns juristas e os políticos do Partido Democrata diziam que nessa 14ª emenda, uma das interpretações dela é que os Estados Unidos não poderia, de forma alguma, colocar em xeque as obrigações do governo. E aí, uma das interpretações é que o Poder Executivo poderia aumentar esse teto da dívida, independente do Congresso, tá? E, além disso, a gente viu sempre muito pouca precificação de um default na maior parte dos mercados, né? Ali no mercado de T-bills, por exemplo, que são aqueles títulos de dívida em até 1 ano de vencimento, então na parte bem curtinha dessas dívidas, as que venciam aqui no começo do mês de junho, a gente viu que houve sim um estresse precificando um possível default, mas foi bem isolado. E no mercado de CDS, né, que é o Credit Default Swap, que é um seguro contra um default da dívida, ali teve um pouquinho de estresse também. Mas quando você olha o mercado de dívida corporativa, quando você olha o mercado de ações, a gente sempre viu uma baixa probabilidade embutida ali naqueles preços. Então, esse pós-solução da dívida pode ser um pouquinho mais difícil. Esse ânimo que o mercado conseguiu na semana passada pode ter vida curta, tá? Especialmente porque tem uma questão muito interessante com relação ao teto da dívida, que é algo que eu tenho estudado bastante, que eu acho que é muito importante, que é a questão da liquidez, tá? Sim. Sim. A gente vai falar sobre isso também, Paulo. Eu só queria entender um pouquinho a sua visão, porque o mercado como um todo acaba sofrendo um pouco dessa dinâmica, né? Você comentou sobre o risco, sobre o pessimismo e tudo mais, e a gente tem visto também, por conta de toda essa história da dívida americana, os níveis de dinheiro que o Tesouro americano tem caindo bastante, e provavelmente vai ter que emitir títulos aí para recompor esse colchão que eles têm lá, né? Isso, na sua visão, vai afetar o mercado? Isso pode trazer um sentimento de pessimismo ainda para o mercado? Ainda nesse sentido que você está falando de estar um pouco mais cauteloso, essa história do Tesouro também vai movimentar as expectativas?
Com certeza, você tocou no X da questão aí. Conforme o teto da dívida foi atingido, que foi em janeiro de 2023, o que aconteceu? O Tesouro Americano ele começou a sacar recursos de uma conta que você mencionou aí, é a Conta Geral do Tesouro, ou em inglês é a TGA. Então, o Tesouro Americano ele tem uma conta no Fed, como se fosse uma conta corrente no Fed. E essa retirada de recursos dessa conta para pagar as obrigações, sejam elas obrigações de juros da dívida, sejam elas despesas do próprio governo, o saque desse dinheiro acabou tendo o efeito de injetar liquidez no mercado. Tá? A gente sabe que liquidez tem um efeito muito importante nos preços dos ativos de risco. Tá? Por exemplo, em 2020, no auge da pandemia, foi injetado de liquidez no mercado cerca de 2 trilhões de dólares. E a gente sabe que os mercados subiram muito forte em 2020. Em 2021, teve mais cerca de 500 bilhões de dólares, a gente estima, de injeção de liquidez nos mercados. A gente sabe que em 2021 os mercados também subiram. Em 2022, em contrapartida, houve retirada de liquidez. Então o Fed começou a subir juros, acabaram os benefícios relacionados à pandemia. O Fed começou o processo de quantitative tightening, né, que é o aperto monetário. O contrário do quantitative easing, no qual você injeta dinheiro, é o quantitative tightening, que você tira dinheiro do mercado. Então, em 2022, começou esse processo e o saldo disso tudo foi uma retirada de liquidez dos mercados. Então, o que aconteceu em 2022? Os ativos de risco caíram, seja ações, sejam treasuries, sejam dívidas corporativas. Então, foi um ano muito ruim para os mercados. E o que está acontecendo em 2023? É muito interessante isso, porque em 2023 a gente teve dois efeitos. O primeiro foi esse da TGA, né, da Conta Geral do Tesouro, que chegou a atingir níveis de quase 600 bilhões de dólares nessa conta, e ele foi para menos de 30 bilhões de dólares na semana passada. Por quê? Porque o Tesouro foi sacando, como ele não podia emitir mais dívida, ele ia sacando o dinheiro e injetando liquidez no mercado. Teve também a questão dos bancos regionais nos Estados Unidos, né? Como eles passaram por um momento muito difícil ali em março, abril, muitos saques, muita fuga de depósitos desses bancos, o Fed acabou expandindo o seu balanço, que também é uma forma de injetar liquidez, e emprestou dinheiro para esses bancos. Era um empréstimo colateralizado, né? Eles davam as treasuries que eles tinham em carteira, mas no fundo, o que aconteceu no fim das contas, foi injeção de liquidez no mercado por parte do Fed. Tá? Então, 2023, até o momento, né, o 2023 year to date, houve injeção de liquidez do mercado. Não coincidentemente, os mercados estão subindo. Tá? A gente vê aí o S&P subindo cerca de 11%. Tem o efeito das ações de tecnologia, obviamente, mas tem um efeito também da injeção de liquidez nos mercados. O que vai acontecer daqui para frente? Tá? Qual que é a expectativa daqui para frente? Como você comentou, o Tesouro vai ter que emitir dívida. Por quê? Porque, primeiro, ele precisa pagar as contas dele. Segundo, ele precisa recompor aquela conta que foi quase 600 bi e foi para menos de 30 bilhões. Ele precisa recompor essa conta para poder ter mais um colchão de liquidez para poder passar por determinados momentos de estresse de mercado, momento em que o Congresso não se resolve com relação ao teto da dívida, vai ter discussão de novo em 2025. Então, essa conta precisa ser uma conta que dá uma certa gordura, dá uma certa folga para o Tesouro Americano. Então, entre pagamento de despesas e a recomposição dessa conta, a gente prevê que nos próximos 3 a 6 meses desse ano de 2023 haja a emissão de cerca de $1 trilhão ou mais. Tá? Então, vai ser $1 trilhão, que obviamente existem alguns buffers, existem alguns contrapontos, por exemplo, os fundos de money market, né, que são aqueles fundos que te rendem a taxa de juros de curto prazo, eles podem comprar esses títulos de dívida, e aí não seria uma retirada de $1 trilhão de liquidez dos mercados, mas com certeza o líquido disso aí vai ser negativo. Então, o que se espera para o resto do ano de 2023 é, de fato, uma retirada de liquidez. E aí a gente sabe que retirada de liquidez, quando você soma com taxa de juros altas, ou seja, acima de 5%, o Fed vai parar agora em junho, mas é muito provável que ele volte ali em julho. É o que o mercado está precificando, que ele vai voltar a subir juros em julho. Além disso, você tem uma economia desacelerando e você tem uma inflação, como você comentou, acima da meta, ainda persistente, especialmente naquela parte de serviços, o que pode obrigar o Fed a ter uma postura mais agressiva e mais austera, digamos assim. Então, quando você soma tudo isso, a visão, de fato, é uma visão mais cautelosa para o final do ano, para o restante do ano de 2023.
Ô Paulo, só para eu entender aqui, diante de todo esse cenário que foi pintado aí, o que muita gente tem falado é que, de repente, uma recessão, até mesmo que seja leve nos Estados Unidos, é uma questão de quando não ser, né? Que certamente vai acontecer algum tipo de recessão. Essa é a sua visão também? Você consegue perceber já que o cenário é recessivo, você acredita que vai haver mesmo uma recessão nos Estados Unidos? Olha, apesar da economia americana ter apresentado uma resiliência muito impressionante, né? É impressionante a resiliência do consumidor Sim. americano, é impressionante a resiliência da taxa de desemprego americana. E eu acho que a gente está vivendo um período no qual a gente não consegue prever muito bem as variáveis econômicas. Eu acho que os economistas têm errado bastante. Então, todo mundo chama essa recessão, essa próxima recessão dos Estados Unidos, da recessão mais antevista, né, mais prevista da história. Por quê? Porque tudo que a gente vê, todos os dados que a gente começa a analisar, sejam PMIs, sejam questão de novas ordens e questão do próprio consumidor americano, de como a inflação comeu o poder de compra do consumidor americano, tudo isso aponta para uma recessão. Só que a recessão que muitos esperavam que viesse no primeiro trimestre de 23 não veio, então passou-se para o segundo trimestre de 23, não veio. Hoje a gente já vê os economistas jogando essa próxima recessão mais para o final do ano, começo de 2024. Então, eu estou nesse terreno, eu estou junto dessas pessoas que acham que é muito mais uma questão de quando e não se. Acho que deve vir mais para o final do ano também, porque a economia ainda tem o momentum, ainda tem muita gente empregada, ainda tem muita vaga de emprego aberta. Então, eu acredito que vem sim. Eu estou com a cabeça um pouco mais recessionária, digamos assim, nos próximos trimestres, mas a resiliência, de fato, deixa a gente muito boquiaberta, né? A gente vive tempos diferentes, né? A injeção de liquidez na economia foi gigantesca na época da pandemia. Então não foi só o Banco Central, né? Não foi só o Fed que cortou a zero e que fez quantitative easing. Você teve também estímulos fiscais, aquilo que a gente chama do dinheiro de helicóptero, né? Então o governo chegou a mandar cheque direto para as pessoas. Então o consumidor americano ele adquiriu uma poupança muito grande, adquiriu um estoque de dinheiro grande que demora um tempo para que esse estoque de dinheiro vá sendo consumido, por mais que a inflação esteja alta, por mais que as contas estejam altas, ainda tem um estoque muito grande. Então, enquanto houver esse estoque de poupança na economia, fica mais difícil você pensar em recessão, especialmente quando as pessoas estão empregadas ainda. Então, a taxa de desemprego está ainda muito baixa, longe de níveis de recessão. Porém, o contraponto disso, né? O contraponto de você ter uma taxa de desemprego muito baixa e você evitar uma recessão, a gente também não antevê uma recuperação muito forte, né? Então, caso não haja uma recessão e você não tem aquele estoque de pessoas, não tem uma taxa de desemprego mais alta, uma possível recuperação da economia, mesmo que não entre em recessão, fica um pouco limitada, porque você não tem aquele estoque de matéria-prima, né? Que são as pessoas para trabalhar. Então, se não houver uma recessão, muito provavelmente o crescimento vai ser abaixo do potencial nos trimestres seguintes. Se houver uma recessão, aí sim você pode ter uma taxa de desemprego subindo e uma recuperação mais forte ali 2024, 2025. Então, é um pouco dessa faca de dois gumes aí. Se não vier uma recessão, crescimento mais fraco nos trimestres seguintes. Se vier uma recessão, você pode ter a recuperação. Maravilha. Paulo, na última resposta que você deu, falando sobre essa injeção, né, de liquidez no mercado por conta do baixo estoque de dinheiro do Tesouro Americano, eu fiquei com uma dúvida, eu só queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Essa volta do dinheiro, essa injeção de liquidez, ela vai causar mais inflação? Ela tende a causar mais inflação? No seu ponto de vista, porque se o estoque está tão baixo, com mais dinheiro, talvez tenha um efeito positivo para a Bolsa, porque é mais dinheiro circulando, mas isso causaria mais inflação, já nesse cenário mais inflacionário, com praticamente pleno emprego e tudo mais? No fundo é o contrário, né? Então o dinheiro já foi injetado conforme o Tesouro sacava os recursos daquela conta. O que vai acontecer agora é o oposto, o Tesouro vai emitir dívida. Quando você emite a dívida... Ele vai pegar o dinheiro.
você pega o dinheiro dos investidores. Então, eu, investidor, eu vou lá, eu vou comprar uma T-bill que o Tesouro vai emitir, eu vou comprar uma T-bill, ele vai me pagar aqueles 5 e poucos %, eu pego o meu dinheiro, tiro de circulação, dou para o Tesouro, fico com aquele título de dívida. Então, é o contrário, é uma contração de liquidez que vai acontecer por conta dessa emissão de dívida por parte do Tesouro Americano. Lembrando, é na ordem de mais de $1 trilhão nos próximos meses. Não é pouco, tá? É bastante dinheiro tirado de liquidação. Isso pode ter um impacto negativo na inflação. Negativo do ponto de vista dos números de inflação. Então, você vai acabar retirando liquidez e ajudando a missão do Fed em diminuir a inflação e voltar essa inflação para próximo da meta. Ainda está muito acima. Por isso que é importante a gente conversar com as pessoas para entender direito essa movimentação. Porque eu falei, o Tesouro vai ter mais dinheiro, né? Mas não, ele vai emitir a dívida, ele vai sacar dinheiro do mercado, né? Ele vai tirar dinheiro do mercado. As pessoas, as instituições, os institucionais, todo mundo vai comprar o título do Tesouro, então vai secar o dinheiro que está circulando. Sensacional, era isso que eu queria saber. Paulo, a gente vai então para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa e, claro, tentando entender um pouquinho mais desse cenário e como que isso acaba se traduzindo nessas dinâmicas, nesses movimentos que a gente tem visto na Bolsa Americana e, claro, o Paulo vai ajudar a gente a entender toda essa dinâmica. Continua aqui com a gente, o Portfólio Global volta daqui a pouquinho. É isso aí, estamos de volta aqui no Portfólio Global. A gente fala de diversificação e a gente traz sempre grandes convidados. Hoje a gente está batendo papo aqui com o Paulo Gitz, que é estrategista global da XP, e no primeiro bloco ele já deu o tom, já falou mais ou menos como está interpretando o mercado, um cenário mais cauteloso, não está com tanto otimismo, e já falou mais ou menos o porquê, né? Porque apenas 7 empresas acabam sustentando pelo menos a alta que a gente vê esse ano do S&P. Ô Paulo, explica um pouquinho melhor pra gente, né, esse tom de cautela e se você tá vendo alguma coisa diferente que possa tirar esse tom cauteloso, esse tom um pouco menos otimista da sua parte, já que a gente tem visto essas empresas desempenhando muito bem, sustentando o S&P, sustentando as altas da Bolsa. Será que é uma divergência? Será que é algo antagônico? O que você pode não estar vendo? O que você tem aí de opinião sobre esse cenário? Claro, bom, primeiro, recapitulando o cenário mais cauteloso com ativos globais, né, com ativos de risco globais, Bolsa Americana, múltiplos ainda altos, múltiplos de 18, 19 vezes preço-lucro, são múltiplos altos, não são múltiplos de recessão, são múltiplos muito mais perto de um cenário de bolha, né, que seria 20, 22 vezes do que de um cenário de recessão. Então, isso é um dos pontos pelo qual eu tenho um tom mais cauteloso. Você tem também ainda taxa de juros altas, combate à inflação, você tem uma economia desacelerando, talvez desacelerando ao ponto de entrar numa recessão, né? O meu cenário base hoje prevê uma recessão, mais para o final do ano de 2023. Então, um cenário mais cauteloso com bolsa, somado a isso a questão da liquidez que eu comentei no bloco passado, né, o Tesouro emitindo mais dívida, o Fed reduzindo o balanço, a devolução do dinheiro daqueles bancos regionais, então tudo isso contribui para uma redução da liquidez global, e liquidez sempre é muito associada à performance dos ativos globais. Então essa é a visão cautelosa. Só que como analista, como estrategista, como investidor, a gente sempre tem que pensar, né, onde que a gente pode estar errado. E a performance de 2023 obriga a gente a, todos os dias, tentar entender o porquê que a bolsa está subindo, sendo que a gente está mais cauteloso. Então, é quase que um exercício diário que o mercado fornece para a gente, de deixar a gente mais humilde e procurar onde está o nosso erro, onde a gente está errando na avaliação. E um dos pontos que eu acho que a análise pode estar errada, e é um ponto muito difícil de incorporar nos modelos, é a questão da inteligência artificial, né? Quando a gente vê as ações que estão subindo no ano, né, quando a gente olha uma Meta, quando a gente olha uma Alphabet, né, o Google, quando a gente olha Nvidia, por exemplo, a gente vê que todas elas têm esse assunto em comum, né, que é a inteligência artificial. Mas o que é essa inteligência artificial, né? Da onde surgiu isso e por que isso está impulsionando
as ações. Inteligência artificial é um termo muito antigo, tá? Para quem é até surpreendente, é um termo que foi cunhado em 1950, então não é nada novo a questão da inteligência artificial. O poder, obviamente, o poder computacional ali em 1950 era muito, muito menor do que é hoje. Mas aí esse ramo da tecnologia, né, ele foi evoluindo. Ali em meados dos anos 90, com o advento da internet, ele teve um boom, ele teve um crescimento muito, muito alto, muito pela questão da disponibilidade de dados. Então, com a internet você tem disponibilidade de dados muito maior, então teve um salto ali em 1990, e ali em 1990, com essa abundância de dados, a inteligência artificial entrou numa fase que a gente chama de deep learning, né, que é o aprendizado profundo. Então, quanto mais dados você tem, mais você consegue aprender. E aí todos os algoritmos de inteligência artificial eram muito voltados para essa parte de deep learning, né? Uhum. Isso foi aumentando, obviamente, com a quantidade de dados e com o aumento da capacidade computacional ao longo dos anos. Isso foi aumentando bastante, até que esse deep learning chegou a estágios onde você consegue interpretar não só texto, mas você consegue interpretar imagens, e você consegue interpretar discursos, né? Voz. E aí, um exemplo bem claro de inteligência artificial e de deep learning é a própria Alexa, ou a Siri, né? Isso aí, o que isso faz? Isso pega a sua voz, ela compara com padrões que ela colocou dentro dos seus algoritmos e ela consegue responder, né? Ter uma ação, interpretar o que você falou para ela e ter uma ação de volta. Então, Alexa, toque a música do El Chan. Aí o Alexa vai lá, vai no Spotify, busca uma música do El Chan e toca para você. Então, esse foi um estágio muito importante da inteligência artificial. Nos últimos anos, entrou-se num novo estágio de inteligência artificial, que a gente chama da inteligência artificial generativa. Então, além de aprender, além de poder executar comandos, a inteligência artificial agora, nesse novo estágio, ela começa a criar coisas novas. Ela não só mais entende e executa, mas ela entende e ela consegue processar os dados, imagens, voz e o que quer que seja, ela consegue processar de uma forma a criar coisas novas. Isso também não é tão novidade, tá? As Big Tech já têm usado essa inteligência artificial generativa há alguns anos. A gente que acompanha mais um pouquinho a Meta Platform, por exemplo, ele já vem usando isso aí há algum tempo, mas eles vêm usando internamente. O Google já está usando isso há algum tempo, internamente. O que aconteceu esse ano, né? No finalzinho do ano passado, no caso, ChatGPT. Aí o gênio saiu da lâmpada, né? Aí, cara, 1 milhão de usuários em 5 dias. Então, esse novo estágio da inteligência artificial ficou disponível para o público em geral. E aí todo mundo começou a se interessar pelo tema e, de fato, experimentar e ver o quão poderoso pode ser esse novo formato de inteligência artificial. Bom, chegamos aqui no ano de 2023, né? Como é que essa inteligência artificial generativa pode influenciar o preço das ações, né? Quem se beneficia dessa inteligência artificial? Quem pode, de fato, chegar a ter algum tipo de benefício? Bom, a primeira resposta que a gente tem é todo mundo, né? Acho que todo mundo pode, em potencial, se beneficiar de inteligência artificial. Eu, por exemplo, estou usando o meu trabalho. Quem já usou ali sabe do quão poderosa é a ferramenta, né? Tem um PDF aqui de 100 páginas. Você joga lá e fala, cara, dá um resumo para mim aqui rapidinho, só para eu ver do que se trata esse PDF. Ele vai lá e te resume. Então ele gera um resumo. Ele usa a inteligência artificial para aprender e gerar uma coisa nova, que no caso é um resumo. Então isso é bem interessante. Mas nem todo mundo vai se beneficiar, tá? Nem todo mundo pode ser um grande beneficiado da inteligência artificial. Você tem que usar corretamente. Por exemplo, nesse ano a gente tem um exemplo muito bom, que foi uma empresa de EdTech, né, que é tecnologia Sim. voltada para a educação. Chama Chegg, a empresa. O que aconteceu? Na divulgação de resultados dessa empresa, o CEO falou que, olha, a gente está perdendo usuários. E a gente não está perdendo usuários para os nossos concorrentes tradicionais. A gente está perdendo usuários para o ChatGPT. Então, essa empresa que fornecia, digamos assim, ferramentas para estudantes, questões de enciclopédia, questões de ajudar a fazer monografias, etc. Essa empresa começou a perder usuários para o ChatGPT. As ações dessa empresa está caindo 60% no ano, porque ela pode ser uma empresa que será
disrupted, né, que será disruptada pela inteligência artificial. Então, potencialmente, todo mundo pode se beneficiar, mas algumas vítimas vão ficar pelo caminho. E eu acho que é bom também para as economias, em algum ponto, a inteligência artificial vai ser um grande indutor de produtividade, então vai aumentar a produtividade da economia. Muitas tarefas vão ser executadas em muito menos tempo e com muito menos pessoas. E aí eu começo a entrar num ponto um pouquinho mais sensível da inteligência artificial. Por mais que você tenha um claro benefício, embora não seja claro o tempo, mas você tem um claro benefício de aumento de produtividade, você tem também um contraponto que pode ser desemprego, né? Então, o que 10 pessoas faziam, uma pessoa com AI pode fazer, em algum momento isso vai acontecer, então você vai gerar desemprego. Tem também um ciclo de investimentos muito alto no curto prazo, então agora, com 100 milhões de usuários no ChatGPT, a necessidade computacional, a necessidade de processamento, a necessidade de memória é muito mais alta. Então, o ChatGPT vai acabar usando os data centers, né, os centros de processamento, e para poder comportar toda essa nova demanda de inteligência artificial, as empresas de data center vão ter que investir em novos chips, vão ter que investir em mais memória, vão ter que investir em novos centros, né, novos centros de processamento de dados. Então, tem um ciclo de investimento alto que pode ser um pouquinho inflacionário no curto prazo, mas os benefícios no longo prazo são bastante interessantes, tá? E eu falei de data center, falei de investimento e etc. E eu começo a chegar num ponto mais interessante, né? Quem são os grandes beneficiados dessa inteligência artificial hoje, tá? Sim. Creio que o primeiro de todos, acho que ninguém vai discordar de mim aqui, é a NVIDIA. Por que a NVIDIA é tão beneficiada pela inteligência artificial, né? Por esse novo boom de inteligência artificial? Basicamente, porque os chips da NVIDIA, eles são chips que a gente chama de GPUs, né? Que são processadores gráficos. Ao contrário da Intel, que tem CPUs, que são processadores que processam em linha, né? Processam em série, processa um, depois outro, depois outro, depois outro. Os chips gráficos da NVIDIA, eles há muito tempo vêm sendo usados para coisas que não são só gráficos, né? Não é só mais placa de vídeo. Então, como ele tem a capacidade de processar muitas informações em paralelo, isso acabou ficando especial. Parece que foi feito sob medida para a inteligência artificial, que tem que processar muitos blocos de dados ao mesmo tempo. Então, os chips da NVIDIA são essenciais para a inteligência artificial. Obviamente, tem outras empresas que vão produzir os GPUs também, a AMD, por exemplo, vai produzir, mas os chips da NVIDIA, de fato, são os mais importantes, são os mais usados e são os mais eficientes hoje em dia. Então, NVIDIA, primeira beneficiada mais clara desse ciclo de inteligência artificial. E aí, além da NVIDIA, a NVIDIA não produz, né? Então, vamos ver como é que é a cadeia da NVIDIA. Então, a gente vai ter também uma outra beneficiada, que é a TSMC, a empresa de semicondutores lá de Taiwan, que produz tudo para a NVIDIA, então são eles que produzem. Também pode ter um boom de produção, também pode ser beneficiada por esse ciclo de AI. E tem uma outra também que eu vou mais além na cadeia, que é a ASML, né? A ASML, que é a empresa que produz as fábricas que vendem para a TSMC, para ela produzir para a NVIDIA vender os chips para as empresas de data center. Então, essas são as claras beneficiadas aqui, no curto prazo, tá? Outras beneficiadas, Microsoft, né? Claramente, a Microsoft investiu na OpenAI, que faz o ChatGPT, e a Microsoft vai acabar se beneficiando demais da inteligência artificial ao incorporar a inteligência artificial nos seus softwares. Então, você imagina você fazendo uma planilha de Excel e o AI ali te ajudando, né? Te ajudando a completar a sua planilha, te ajudando a buscar dados para a planilha e etc. Então, ele vai incorporar no Excel, vai incorporar no Word, vai incorporar no Outlook, vai incorporar no próprio Windows, vai incorporar no Bing, que é o mecanismo de busca da Microsoft, né? E aí muita gente pensou que o Bing poderia disruptar a Google, né? Poderia disruptar o Google. E a Google, de fato, as ações da Google sofreram, né, com essa possibilidade de ser disrupted, né? Aí o Google, inclusive, tentou lançar sua própria ferramenta de inteligência artificial, que foi o Bard, e o primeiro lançamento foi um fracasso, né? Ele deu uma resposta errada ali ao vivo, foi um fracasso. Mas o Google conseguiu, né? Parece que teve uma revolução interna ali, muitos esforços foram direcionados não para criar a inteligência artificial, porque lembra que eu falei que elas já estavam usando AI, mas os esforços foram direcionados para criar uma ferramenta que pudesse liberar o que eles já tinham internamente
para o público em geral. E aí eles fizeram um relançamento do Bard e foi um sucesso, e as ações do Google se recuperaram. Então ela foi de disruptada a uma possível disruptora nesse processo de AI. E aí, por último, tem um exemplo muito bacana do Arthur Wichmann, que é o CIO da XP Advisory, meu ex-chefe, no meu cargo anterior na XP. Ele tem um exemplo muito bacana. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, quando criou-se a geladeira, ninguém imaginava que um dos grandes beneficiados da refrigeração, né, da geladeira, seria a Coca-Cola, né? Então, o fato de existir a geladeira possibilitou a Coca-Cola estar presente no mundo inteiro. É mais ou menos algo parecido com AI, né? Então você tem a ferramenta, você tem a geladeira, eles têm um refrigerador, ou seja, um conjunto de ferramentas, uma infinidade de ferramentas que o AI pode te proporcionar, só que ninguém sabe exatamente ao certo quem serão as próximas Coca-Colas, né? Quem é que vai usar essa ferramenta de forma a poder ser um grande disruptor dentro da sua própria indústria. E dá para ver exemplos em diversas indústrias. A própria Chegg, que acabou caindo 60%, se ela tivesse no estado da arte ali, se ela tivesse incorporado o ChatGPT, de repente ela ia ser a grande vencedora desse segmento de educação, de tecnologia de educação. Mas ela não fez, então ela foi disruptada. Então, eu acho que a grande mensagem aqui é que a gente tem que ficar de olho nas Coca-Colas, né? Quem é que vai usar as ferramentas de inteligência artificial para se beneficiar, para poder disruptar os mercados, as indústrias que elas trabalham. A gente vê uma diferença muito clara nessa temporada de resultados das empresas que falam em inteligência artificial, que tem tem uma performance melhor depois da divulgação de resultados, das empresas que não falam em inteligência artificial, que acabam ficando um pouco para trás. Então, o mercado está de olho, o mercado está buscando essas novas Coca-Colas. Hoje o mercado está muito focado, de fato, nas primeiras beneficiadas, né? NVIDIA, com certeza, beneficiada do boom de AI, mas o mercado busca essas outras oportunidades, essas outras Coca-Colas do mercado, né? Das indústrias, para saber quem vai conseguir usar AI para, de fato, ser vencedora no longo prazo. Então, eu acho que é aí que minha tese pode estar um pouco errada, minha tese mais pessimista com o mercado pode estar errada, dependendo da velocidade de adoção, dependendo do quanto de produtividade essas empresas conseguirem via inteligência artificial, pode ser que o mercado volte a engatar um bull market basicamente puxado por mais produtividade e mais lucros das empresas por conta da inteligência artificial. Muito bom, Paulo, muito bom e muito bem explicado, né? É muito interessante essa sua visão sobre a inteligência artificial e, claro, saber, né, que você tem uma visão mais cautelosa, né, não tão otimista assim, e por que isso pode ser estressado, por que isso pode ser confrontado. É uma ótima percepção. Eu queria rapidinho citar 2 pontos aqui e aí saber a sua opinião. A primeira em relação às empresas que acabam divulgando os resultados e colocando inteligência artificial naquele meio. Hoje em dia, muita empresa parece que está surfando uma onda. Não necessariamente tem a intervenção ou o auxílio da inteligência artificial, mas acaba colocando justamente para dar um ar, para parecer que está usando ou que tem essa tecnologia para inflar, entre aspas, um resultado ou para dar um verniz tecnológico na companhia. E isso, claro, que vai ser desmascarado ao longo dos próximos resultados ou dos próximos meses aí, justamente por não ter. E aí, nesse sentido, entra uma outra característica, uma outra questão que eu queria abordar contigo, das empresas, como você falou, das novas Coca-Colas aí, né? Como a inteligência artificial ela é uma tecnologia que ela é muito dinâmica, e eu até li recentemente que em semanas ou poucos meses já mudou completamente o mercado. Talvez a próxima empresa, a próxima Coca-Cola nem apareceu ainda, né? Nem despontou, nem surgiu, nem tá na garagem de algum empreendedor, né? Então, como que o investidor ele monitora isso na sua visão? Como que ele percebe esses movimentos? Como que ele pode ficar atento, né, nesse movimento, Paulo? Olha, primeiro, na questão anterior que você falou, das empresas estarem surfando o boom, né, e o buzz de AI para pensionar
inteligência artificial nas suas conferências e tentar surfar esse boom, a primeira coisa que eu tento fazer é, quem falou por falar não vai dar muito detalhe, né? Não vai dar muito detalhe do quanto isso pode expandir de margem, do quanto isso pode aumentar a receita. Então eu teria muito claro as empresas que mencionam AI e vão além e tentam quantificar o quanto eles vão ganhar, né, com o AI e como eles vão utilizar. Obviamente eles não vão abrir tudo, porque a empresa que usar muito bem o AI vai ter um diferencial, e ninguém quer abrir o seu diferencial para o competidor, né? A gente sabe que teleconferência de empresa, entra analista, entra investidor, mas entra concorrente também, então o pessoal quer saber o que o concorrente está fazendo. Então eles não vão abrir muito, mas quando você vê que ela está de fato séria na questão do AI, ele vai te dar uma previsão de expansão de margem, ou vai te dar uma previsão de aumento de receita, ou vai te dar uma previsão de corte de custos por conta de AI. Eu sei que é um tema um pouco controverso falar em corte de custos, especialmente, né, perto de uma recessão, pode envolver demissões, etc. Mas a empresa que está séria no AI, ela vai te dar umas pistas de como que ela está utilizando, né? A empresa que não está, ela vai falar, não, vamos usar AI e isso vai melhorar o nosso resultado. Aí você já fica um pouco com o pé atrás. E olha, para tentar achar as novas Coca-Colas, né, é o que você falou, talvez elas nem existam ainda. E quem está muito entusiasmado com essa ideia de AI e com achar a próxima Coca-Cola são as empresas de private equity, de venture capital, de angel investing. Então, está todo mundo buscando essas novas empresas que muitas vezes não são nem listadas. Muitas vezes essas empresas estão numa garagem de alguma cidade do mundo, e como foi a Microsoft, como foi a Apple, como foram outras empresas que começaram ali nas garagens. Então, é o que você falou, elas podem nem existir ainda, e quem está muito de olho nesse tipo de oportunidade são as empresas de venture capital e private equity e até mesmo angel investors que estão atrás dessas novas Coca-Colas, tá? Então, acompanhar esse mercado, ver ver os novos fundos, ver no que eles estão investindo, quais são as empresas investidas, para onde que eles estão direcionando os esforços, né? Para qual indústria que eles estão, que muito provavelmente a indústria que ganhar mais dinheiro, a indústria que ganhar mais investimento desses fundos que investem em empresas de capital fechado, vão acabar direcionando muito mais dinheiro para a inteligência artificial e vão acabar desenvolvendo mais rápido que as outras. Então, uma forma de que a gente tem de acompanhar é acompanhar esse mercado de venture capital. Maravilha. Paulo, nosso podcast, nosso papo está chegando ao fim. Agradeço muito você por estar aqui. Queria que você deixasse suas considerações finais, então, por gentileza, aqui para o nosso telespectador do Portfólio Global. Consideração final é visão cautelosa para os mercados, mas deixar esse adendo aí que a gente pode estar errado, né? A gente é analista, a gente está sempre olhando o mercado, a gente acerta, a gente erra, a gente não tem vergonha de mudar a cabeça quando a gente está errado, também não tem vergonha de fazer, né, de mandar o beijo para a torcida quando a gente acerta. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Eu acho que o mercado está aí, ele é dinâmico, ele muda o tempo todo. Nossas teses são comprovadas ou são refutadas pelos preços, né? Os preços estão aí, tem mercado praticamente todo dia, então ele está aí para confirmar ou refutar nossa tese. E aí, acompanhar a gente, acompanhar nossos relatórios, acompanhar nossas redes sociais. A gente está sempre dando updates, atualizando relatórios, atualizando premissas, para tentar, de fato, guiar os investidores nessa jornada aí, principalmente do meu lado, né? Na parte de diversificação e internacionalização dos investimentos. Maravilha. Já que você levantou a bola, então pode cortar. Quais são suas redes sociais? Como que o pessoal te acha? Como que o pessoal te acompanha, Paulo? Para me acompanhar é só buscar o Strategits, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram. Nomezinho engraçado que eu achei aí. Era só Paulo Gitz, mas eu mudei para esse Strategits, junto com a mudança de cargo, né? Para estrategista, eu mudei para Strategits. Sensacional. Muito bom. Me sigam lá. Acho que tem bastante conteúdo bacana, tem piadinha, tem meme, tem relatório sério, tem bastante coisa legal nas redes sociais. Show de bola. E para encerrar agora, de verdade, deixa um livro pro pessoal, não precisa ser de mercado, mas um livro que você gosta, um livro que você achou bacana, que leu aí, e que você aconselha aí pro pessoal a leitura. Olha, eu vou roubar um livro, indicação do Fábio Fares, tá? Que é figurinha carimbada aqui na BMC. É o Daily Stoic, né? O Diário do Estoico. Eu acho que são lições muito boas, muito importantes de vida, né? Do estoicismo. Eu acho que ajuda bastante a gente a viver uma vida melhor, né? Uma vida mais simples, e ajuda bastante a gente também a ter humildade
para enfrentar os desafios, e o mercado todo dia tem um desafio novo, né? Como o pessoal costuma falar, né? É um leão por dia. Então, quando você tem uma mente mais centrada, quando você tem, de fato, uma cabeça no lugar ali e focando nas coisas que você controla e meio que deixando de lado, né? Parando de se preocupar com as coisas que você não controla, no caso, são os preços do mercado, né? A gente não controla os preços do mercado, o que a gente controla são as nossas teses, é o nosso estudo, é o quanto a gente se aprofunda em cada um dos temas que a gente está falando, isso a gente controla. Então vamos focar nisso aí. A gente não controla o preço do mercado todo dia, tem que ter humildade para reconhecer isso, a gente não é melhor do que o mercado como um todo, o mercado é soberano. Então eu acho que é um livro bem interessante, tanto para a vida quanto para o mercado. Maravilha! Paulo Gitz, então, estrategista global da XP, muito obrigado mais uma vez pela participação no Portfólio Global. Volte mais vezes, então, na nossa programação. Um abraço para você. Só convidar. Obrigado. Show, valeu. Paulo Gitz, estrategista global da XP, aqui com a gente. Eu agradeço a sua audiência também que esteve aqui conosco. E o Portfólio Global vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta falando mais sobre diversificação, falando mais sobre investimentos internacionais e os melhores veículos para você alcançar os melhores retornos também. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.